Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E hoje a nossa viagem é rumo ao planejamento urbano e à construção de políticas públicas que garantam uma mobilidade mais acessível e eficiente. Para isso, nós estamos recebendo hoje o Matheus Ramos, estudante de especialização em políticas e planejamento urbano pelo IPUR da UFRJ e participante ativo do Fórum de Mobilidade Urbana, que vem contribuindo para o debate estratégico sobre os caminhos do transporte nas grandes cidades. Matheus, é um prazer te conhecer aqui pessoalmente. Acho que já participei de reunião do Fórum de Mobilidade, que você estava lá participando também, junto com a gente, com o nosso grande amigo Licínio, com o Itamar, com a turma toda lá. É um prazer conversar contigo, é um prazer ver gente jovem preocupada aqui com a nossa cidade, com planejamento urbano, com tudo aquilo que a gente tem que pensar hoje aí para ter uma cidade mais justa, mais inclusiva e com uma mobilidade que garanta qualidade de vida aí para a população. É um prazer, então, te receber aqui. Prazer é todo meu, Paulo. Obrigado pelas boas-vindas, obrigado pelo convite, acima de tudo. É sempre muito bom discutir e construir planejamento urbano, falar sobre cidades e falar principalmente de transporte público com quem entende, com quem sabe, com quem gosta do tema. Então, eu agradeço o convite, eu agradeço a abertura, né? E reitero também o convite para participar, se possível, das reuniões do Fórum de Mobilidade Sim. Urbana, sempre aberto a toda a sociedade civil. E estamos aqui para debater. E vamos lá. Então vamos lá. Primeiro que é um prazer saber, porque nós somos colegas do UFRJ, Isso. estudamos no mesmo prédio em épocas bem distintas. Eu sou arquiteto e urbanista formado lá pela FAU da UFRJ e estou sabendo hoje que o IPUR funciona no mesmo prédio lá Isso. da FAU, Isso. onde eu estudei, já vão lá 40 anos atrás. Eu ingressei agora há pouco tempo, eu ingressei em 2025 no Sim. curso da especialização de Políticas e Planejamento Urbano, né, no 5º andar da FAU. Sim. Então a gente tem contato com o pessoal da FAU, o pessoal da EBA. Da EBA lá em cima. Isso, lá em cima. Então todo o corpo ali da UFRJ a gente acaba tendo esse contato. Isso é muito bem. Então, Matheus, para começar, você é um grande participante do Fórum de Mobilidade Urbana. E esse fórum tem se consolidado como um espaço de diálogo entre diferentes atores da sociedade, né? A gente vê ali empresas representadas, universidades, pessoal interessado realmente no transporte urbano, turma que vem das associações de moradores, pessoal que vem da ferrovia, pessoal de ônibus, do metrô, todo mundo ali. E os debates são, às vezes, meio acalorados, mas sempre buscando o ideal do transporte público ideal aí para a nossa cidade. Então, como é que você enxerga a importância desse tipo de fórum, desse tipo de articulação, para a gente pensar políticas públicas mais eficazes? Então, o fórum ele tem uma característica muito boa nele, que é a seguinte: ele no fundo é a reunião dos entusiastas de transporte, né? Sim. Que nós falamos aqui, você acabou citando, né? Tem o pessoal das associações de moradores, vocês têm funcionários do sistema de transporte que participam e também tem ali os passageiros dando as suas visões. Sim, sim. E isso é muito importante, porque antes de tudo, antes de adentrarmos alguma frente de trabalho ou de estudos, como o caso, eu faço especialização, né, em políticas e planejamento urbano, eu sou um passageiro, eu sou um entusiasta, eu sou alguém que cresceu gostando de transporte, alguém que cresceu no contato com o transporte, com contato com principalmente o ônibus. Sim. Então, a gente vê ali pessoas que constroem o transporte pensando conjuntamente com diferentes visões Sim. sobre o tema. E, assim, nós temos ali uma possibilidade de termos feedbacks mais realistas, mais ilustrativos do que vem acontecendo, das questões mais sensíveis dentro do transporte público em geral, dos diversos
dos diversos modais, que às vezes elas ficam meio ocultas Sim. por mapas, por dados, por números. Então, nós podemos ali ter um espaço de interação para discutir os problemas que permeiam, né, a nossa cidade, a nossa capacidade de circulação dentro da cidade. Nós Sim. vivemos uma era em que as pessoas precisam se deslocar, precisam saber de informações em tempo real. Então, a gente tem ali formas de sabermos o que está acontecendo, como podemos pensar juntos e levarmos Sim. soluções a todos os agentes que estão ali no meio, né? E principalmente num ano promissor, né? Um ano de expectativas sobre Sim. o que virá para frente no transporte público. Não, sem dúvida. Esse ano tem eleição, então tem várias pautas aí que já estão permeando os debates e a gente tem que ficar bem atento ao que está acontecendo. Pois é. Então, vou te perguntar aqui, dentro do contexto da região metropolitana do Rio, a gente tem vários desafios que são complexos, né, de deslocamento. Quais são os pontos que você acredita que a gente deveria priorizar no planejamento da mobilidade urbana? Para situar um pouco da nossa visão aqui. A gente trabalha com os ônibus. E, por muito tempo, a população, de modo geral, a sociedade, tudo, olhava as empresas de ônibus de uma forma assim, pô, aquela turma lá do ônibus e tudo, era um pessoal meio destacado, e achava que a gente era o responsável pelo planejamento, pela organização da cidade, por tudo. Então, tudo que acontecia de errado no transporte público era a conta ficava na conta das empresas de ônibus. Então, se tinha um engarrafamento, sei lá, um acidente com uma motocicleta. O ônibus não conseguia passar, pô, essa empresa é uma porcaria, o ônibus está atrasado. Ninguém se preocupava de saber por que o ônibus não chegou. Era a culpa da empresa. Até hoje ainda tem muito isso. Quando você consegue discutir o que a gente fala hoje, eu não discuto mais a questão do ônibus, da linha do ônibus, de tudo. Hoje quem faz todo esse planejamento é a Secretaria Municipal de Transporte, que era a função deles mesmo fazer, mas não faziam, acabava sobrando para as empresas. Então hoje o que a gente propõe aqui é o seguinte debate. Que cidade a gente quer? Que mobilidade a gente quer nessa cidade? Qual o papel do transporte público dentro dessa mobilidade? Dentro do transporte público, qual o papel do ônibus? E no final, quem paga essa conta? Porque existe uma conta para ser paga. Então, o ônibus ele é um pedacinho dessa engrenagem de transporte que move a cidade, não é o principal ator. E muita gente, transporte público é ônibus. Não, não é. É muito mais complexo. Então, dentro dessa complexidade que você conhece da nossa região metropolitana, que você acha que a gente tinha que começar a planejar melhor? Acredito, Paulo, que é o seguinte, nós temos um grande aliado, acho hoje, para até trabalhar e pensar transporte público, todos os transportes públicos, mas principalmente transporte público por ônibus, que é a tecnologia. Eu acho que Sim, em períodos anteriores, nós tínhamos um problema, e é um problema que eu chamo da necessidade do conjunto de ações que envolvam a intuitividade sobre o transporte. O que era esse problema? O passageiro, por ônibus, por trem ou por metrô, ele tinha que ir para a estação de parada, ponto de ônibus, sim. estação, e ali pensar o que tinha que ser feito. A gente não tinha uma previsibilidade Não há sobre previsibilidade. a previsibilidade sobre o seu deslocamento. E eu acredito que, tendo em vista as necessidades, as dinâmicas que a gente vive numa cidade hoje, essa previsibilidade é um quesito chave. É Sim, um quesito chave de entender é, as necessidades das pessoas no deslocamento e até o que fazem as pessoas saírem, o que faz as pessoas saírem do transporte público, priorizando outros modais de transporte. Então, assim, o prioritário, ao meu ver, dentro desse desafio, é criar essa intuitividade sobre os transportes, que é conseguir fazer as pessoas entenderem e lerem bem essa forma de deslocamento. Então, isso envolve para mim o quê? Esse acesso à informação sobre horários, sim. sobre o planejamento de horários, o intervalo dessas operações. Uhum. Não só hoje, graças a Deus, temos a tecnologia que nos permite mapear um ônibus e ter uma dimensão do intervalo, mas assim, acessos a horários que o ônibus possivelmente pode passar, mesmo tendo Sim, possíveis intercorrências, que a gente consegue trazer essa previsibilidade melhor. Talvez um design de estruturas físicas também melhor, que tragam essa noção de segurança e induzam a pessoa o deslocamento por transporte, sim. em que ela tem uma estação de parada onde ela pode se abrigar, onde ela tem uma estação de parada em que ela não se sinta acuada, ela não se sinta com medo
de estar ali naquele meio, né? sim, E também uma questão de uma integração tarifária, uma forma de pagamento que seja possível que as pessoas entendam que elas conseguem, como elas conseguem pagar aquele transporte, como elas sim, conseguem se deslocar e fazer essa realização desse pagamento. E eu falo isso porque outros modelos de transporte, hoje o transporte privado, principalmente sim, por aplicativo, entrega dentro dessa tecnologia sim, essa previsibilidade maior com uma previsão de horário de chegada. E nós temos já esse sistema, né, do porta da porta que sempre construiu o modelo de cidade, pelo menos no Brasil, sim, esse modelo de cidade que é uma vantagem. Você fazer um modelo de deslocamento porta a porta, você se desloca menos, mas você tem um horário previsto para chegar aos lugares. Então, acho que esse é o principal desafio, a gente conseguir entregar essa intuitividade para a pessoa pegar e saber ler quando ela pegar o transporte, o que vai acontecer, para onde ela vai, qual é o sim, deslocamento, como ela vai fazer, onde tem determinados pontos que podem ser de uma viagem mais dificultada. E sim. assim ela tende a voltar a usar o transporte público. Sim. Para dentro disso, então, é fundamental isso que você colocou, a questão da previsibilidade. A pessoa não pode mais sair para o ponto, tipo assim, como era antigamente. Esse ônibus demora uns 10 minutos, então você vai para o ponto com a expectativa de aguardar até 10 minutos. Algumas linhas demoram meia hora, a pessoa sabia, a linha pau da fome, 764, É, pau da fome, né, a gente estava conversando antes aqui, ele utilizava, exatamente. era numa linha com intervalo de uns 20 minutos, mas você sabia, ó, passa mais ou menos a cada 20 minutos. Então você sabia, ó, se acabou de passar um, o outro deve demorar esse período. Tem engarrafamento, dá algum problema, pode aumentar o intervalo. Mas as pessoas tinham esse hábito, porque não tinham acesso à tecnologia. Então você ia para o ponto na coragem de ficar esperando. Você não sabia nem se já tinha passado, às vezes, o último ônibus. Então você conhecia mais ou Exatamente. menos. Então hoje a tecnologia te dá essa informação. Mas aí fica mais um desafio. Eu tendo essa informação na mão, tá? Eu já sei quando o ônibus passa, porque eu tenho o GPS, tem um aplicativo aqui que vai me dizer quando ele vem e já vai me dizer que horas ele deve chegar mais ou menos ao destino. Eu vou saber, eu vou esperar o ônibus aqui, e ele vai demorar, na hora que ele chega em 10 minutos e vai demorar aproximadamente uma hora para me levar até o meu destino. Aí você Exatamente. colocou uma coisa, os transportes dos modelos individuais e até dos informais. Então, na sua visão, como é que o transporte coletivo pode ser fortalecido para ajudar nessa integração urbana, enquanto você tem a concorrência hoje dos aplicativos, que não tem compromisso com horário, com itinerário e nem com valor, dependendo da hora do dia, você paga barato, você paga muito caro. Mas ele realmente faz esse porta a porta. Ele te pega, ó, é onde você está e te deixa lá aonde você quer. Como é que você vê que o transporte público pode combater esse transporte individual? Porque a gente sabe que o transporte individual, especialmente agora a questão do mototáxi, o que a gente mais vê é moto caindo, engarrafando trânsito, Exatamente. prejudicando todo mundo. Como é que você vê que isso deva ser conduzido, estruturado, para que o transporte coletivo, que vem perdendo passageiros aí a cada ano, possa voltar a ser atrativo e fazer com que o pessoal deixe essa vantagem, entre aspas, do transporte individual de lado e volte para o transporte coletivo? Então, dentro também desse ponto que eu te falei da intuitividade, diante de uma intercorrência, algum problema, com o transporte público, que a gente tenha dimensões dessa intuitividade, as pessoas vão conseguir pensar em novas estratégias. E quando se pensa de elaborar pensamentos sobre novas estratégias, a gente está falando sobre a importância do transporte público na nossa vida. Sim, E, ao meu ver, pessoal, acho que todo item de transporte, ele é um ponto de referência que acaba contando a história de um lugar, é um ponto de sociabilidade. sim, Quantas vezes a gente não passa por aí e vê, por exemplo, alguém usando uma camisa, alguém que é de algum lugar, usando uma camisa fazendo referência a uma linha de ônibus. Porque as pessoas cresceram no sim, ponto final daquela linha de ônibus. A gente falou aqui do 764, né? sim, Que é o sim. pau da fome. Pô, a pessoa que Era o teu cresceu ônibus. era o meu ônibus, é o ônibus que passava na minha rua. Então, assim, você ter essa referência de falar assim, caramba, aquilo ali é um eixo da minha sociabilidade, é um eixo que me leva ao meu lugar, é um eixo que me leva a outros espaços. Então, a gente pensar essa referência
não só por meio do ônibus, nós temos também outros modelos de transporte, estações de BRT, as estações de trem, e esse eixo de referência faz as pessoas circularem nos locais. E quanto mais tem pessoas circulando no local por meio do transporte público, Sim, você tem mais conectividade entre pessoas. Você tem aquelas histórias de pessoas que pegam um ônibus para trabalhar e tomam um café da manhã juntas, de sim, pessoas que se conhecem dentro do ônibus e conversam e falam de vagas de emprego, de problemas familiares e de vagas de estudo. Então você aumenta essa possibilidade de negócios, de fazer negócio, de você conseguir criar um desenvolvimento social e urbano através desse transporte público, através do uso do transporte público. E isso, ao meu ver, pode quebrar uma ideia de uma cidade repartida, uma cidade em que cada espaço concentra formas específicas de oportunidades. É quebrar uma ideia de que o tal lugar é longe. Então, assim, tal lugar é longe por quê? sim, Você conhece, já foi? Ah, não. Eu usei o aplicativo, o carro privado, mas eu não circulei por aquele território. Então, esse origem destino, né, sim, que é muito importante, mas assim, esse origem destino ele não fica só ali, é você entrar, sentar e sair no seu local sem conhecer o caminho. Uma sim, coisa que o ônibus muitas vezes entrega para você é você olhar e falar, bom, esse ônibus passa por tal lugar, ele passa por tal lugar, aqui que é então um tal ponto de referência, aqui que é sim, um sim. estádio, aqui que é uma escola de samba, eu sou um sambista, então assim, Então, uma escola de samba, e aí você vai conhecendo e tendo uma dimensão maior sobre como é a cidade no geral e a região metropolitana. sim, pô, isso é bem interessante, porque você está falando agora dos equipamentos até, dos terminais de tudo. Ah, um fato curioso da minha própria história. Meu pai conheceu a minha mãe porque meu pai, antes de trabalhar com ônibus e tudo, ele era sócio de um botequim ali em Vaz Lobo. Ele com um tio meu. E meu pai abria o botequim de manhã e no meio da tarde ele ia embora. E o meu tio pegava no meio da tarde e ficava até fechar o bar. Nisso que meu pai saía para ir para casa descansar, ele pegava ônibus na frente de um outro botequim, que era do meu avô materno. Então, o meu pai todo dia ficava em pé, na mesma hora, no bar. E o meu avô trabalhava e colocava as filhas para ajudar no balcão. E a minha mãe, então, tinha 16, 17 anos, trabalhava às vezes no balcão com o meu avô. E o meu pai parava no ponto, começou a interagir. Parava, entrava para tomar um cafezinho enquanto esperava o ônibus e ali começou a conversar com meu avô, conheceu a minha mãe, começou a conversar com a minha mãe e de um ponto desse de contato do transporte com um elemento urbano ali, estou eu aqui hoje É, contando a história. Então, isso que você fala é bem interessante do ponto de vista da gente realmente conhecer a cidade pelo ônibus. A gente recentemente conversou aqui com um arquiteto que escreveu um livro sobre a 474, foi sim, o Gabriel, né? o Gabriel. Então, ele falando sobre a linha, a importância da linha, onde ela passa, não passa. Agora há pouco, a gente foi convidado para gravar, não sei se já gravamos um programa também, falando sobre futebol, uma linha que passava no estádio do Vasco, ali em São Januário, e pelo Maracanã também, mostrando a proximidade dos estádios, a importância do ônibus. Então, o que você colocou é bem interessante. O ônibus como elemento de acesso à cidade, para o trabalho, para estudo, para tudo, mas principalmente de conhecimento da cidade. Sim. Você ter essa questão, você passa todo dia no mesmo lugar, você vai conhecendo o itinerário. Um dia você fala, eu tenho que comprar isso. Pô, na linha tal, no bairro tal, no meio do caminho, tem uma loja disso, tem isso, tem aquilo. Eu vi a placa do médico, eu vi uma obra começando na fundação, o prédio ficando pronto, sendo habitado. Então, faz parte da história da cidade, tudo isso. Bem Exatamente, e interessante. assim, complementando, é algo que os transportes individuais, essa modelagem de transporte privado, Eles não permitem. que ele não permite, ele não te traz, porque é uma coisa simples. Quando você faz esse deslocamento por meio do transporte individual, você tem o contato com um motorista parceiro, Sim. que muitas vezes nessa viagem é um único diferente, a única pessoa diferente do seu É, que conhecido. você vai conhecer ali. Então, assim, você não tem aquela oportunidade de sentar, às vezes ali dentro do ônibus, e ver alguma situação e conversar com alguém, ou estar no ponto de ônibus
no início de uma conversa, poxa, o ônibus tal já passou? Sim, Ah, não, tá demorando. Poxa, tá demorando. E aí começa uma conversa muito ampla que você falou, que você contou a história da sua vida, que está sim. você, assim, por meio desses pequenos contatos. É, o ônibus foi uma coisa que me ocorreu agora. O ônibus é coletivo. Sim, o ônibus é muito. Então, junto um coletivo de pessoas ali com interesses diferentes, idades diferentes, profissões diferentes, mas que quem usa a mesma linha, como no seu caso, você usava ali a 764, você acaba conhecendo as pessoas que pegam ônibus no mesmo horário, conhecendo os motoristas, você acaba criando um grupo social ali dentro, coisa que no individual não tem, porque cada dia você pega um aplicativo diferente. Quando você anda de moto, então você anda preocupado em não cair. Você não anda preocupado em ver a paisagem, conhecer, interagir, conhecer pessoas. Anda com dois estresses, na verdade, né? Que é a preocupação de você chegar, se você chegar ali naquela hora, né? Sim, A tendência do uso dos aplicativos, principalmente por moto, é sim, uma suposta rapidez por sim, uma questão de trânsito, de organização de sim, segurança de trânsito, né? Medidas tomadas, mas assim, você não se distrai sim. daquelas suas finalidades, porque quando você está muitas vezes no ônibus, você está pensando nas coisas, mas você pode, caramba, eu vou Você distrair. vai lendo, você vai pensando, vai vendo, você passa É, até do ponto às você vezes. passa do ponto, você passa dos lugares, mas assim, você olha e fala, caramba, não lembrava que tinha isso Sim, aqui era assim, caramba, que legal, como é que tá, olha como é que eu lembro esse deslocamento, e você compara também, você passa a comparar como é que é sim, uma linha para a outra, a exatamente. diferença dos eixos, né, onde você vai passar. Bom, eu sou, graças a Deus, um usuário do transporte público, Sim, então eu vivo toda a minha dinâmica na vida, da minha vida pessoal, é por meio do transporte. Então eu pude, como eu falo, me dar uma dimensão de cidade por meio do transporte, conhecendo os sim, lugares, conhecendo os espaços, e você começa a perceber que as distâncias físicas, que muitas vezes são alegadas como não vou fazer tal coisa em tal bairro, em tal lugar, porque é longe. Você fala, não é longe. Pode ter uma dificuldade. É a sim, diferença do longe para o dificultado. Não é longe, você começa a entender, fala, não, aqui é perto disso. Ah, tá, tô andando por aqui, dá para eu ir. Ah, legal, aqui um cinema, aqui um bar. Se sim, você for sair, por exemplo, no bar, você não vai conhecer um bar diferente, você vai para onde você já conhece, né? exatamente. Isso. Então, a gente já caminhando para o final aqui, e a gente pensando mais para frente, para os próximos anos, quais os avanços ou políticas públicas, como, por exemplo, tarifa zero, que é um assunto que deve pautar aí as eleições de 2026, o que é que você acredita que pode transformar de forma mais impactante aí a mobilidade no Rio de Janeiro? Olha, assim, eu acho que tudo gira dentro do eixo de pensar no passageiro, né? Assim, tudo, não só a previsibilidade, não só essa intuitividade sobre a segurança, informações mais claras sobre e maiores ofertas sobre destino, uma informação maior sobre tempo de espera. É você focar no serviço que se oferece, entender que as pessoas estão ali elas estão tendo uma situação de vulnerabilidade quando elas estão usando o transporte. Vulnerável, o que eu quero dizer é o seguinte, ela precisa daquilo para ir para tal lugar. Sim, Ela depende daquilo, muitas vezes não tem como ir a pé. Então, quando você começa a focar no passageiro, esse foco maior no passageiro, você começa a pensar uma quebra de uma lógica dele como somente uma fonte, talvez, de arrecadação, e passa a ter um foco no serviço, sim, talvez estabelecido com uma receita já previsível. Talvez você falou do tarifa zero, acho que a grande sacada do tarifa zero são os operadores já terem uma receita previsível que não dependa sim, do carregamento do passageiro por ser variável, por ter uma série de situações nas cidades que mudam a lógica do comportamento. Nós vivemos há pouco tempo uma pandemia que sim, mudou uma lógica de comportamento, um isolamento maior. Então, assim, acredito que políticas assim, quando a gente começa a focar no design, né, no passageiro em si, a gente passa a avançar a pensar o transporte, né? Como como acho que talvez a cereja do bolo de uma cidade. sim, Claro que a gente pode ver novas formas de financiamento do transporte, talvez com uma tributação regressiva, aqueles que podem contribuir mais melhor, mais para a melhoria do transporte,
porque até aqueles que preferem usar a forma privada de transporte, por meio do seu carro, por meio do aplicativo, precisam que pessoas usem transporte. Sim. Então, assim, essa contribuição, a gente tem novas formas de contribuição para que o transporte talvez se encare menos problemas que afetem a finalidade, porque a finalidade é, sim, fazer um sistema viável que consiga ser pago. Sim, exatamente. Mas o foco no passageiro, ele transforma, ele passa a ter, de um lado, essa viabilidade econômica do sistema, do outro, a viabilidade do passageiro, aquele passageiro que pode contar com aquele sistema que não vai deixar ele na mão. Ele vai conseguir andar e vai conseguir fazer todas as tarefas deles, acessar as oportunidades de negócio, você ter uma cidade talvez mais equânime, no geral, por meio do transporte. Isso é muito bom. Essa discussão da tarifa zero, você colocou um ponto bem interessante, que a gente sempre fala também. A questão do transporte público, da tarifa zero, das políticas de transporte. Muitas pessoas pensam, você vai beneficiar quem anda de ônibus, mas eu não ando de ônibus. Exatamente. Mas se o transporte público ele for realmente bom, se atender às necessidades da população, se ele tiver um nível de eficiência e de eficácia que atraia até o usuário do carro de passeio, ele vai fazer com que se dê prioridade ao transporte público, as ruas fiquem mais vazias e facilite até a vida daquele usuário do automóvel particular. Porque Exatamente. você não vai ter tantos aplicativos, tantas motos hoje circulando pela cidade, vai ter um transporte público com prioridade, ele vai ter mais velocidade, acaba com a questão, eu vou de moto porque eu chego mais rápido. Se tiver prioridade, como a gente tem o exemplo do BRT, que tem uma velocidade comercial muito boa. Sim. Se a gente conseguir dar uma prioridade para o transporte público, vai melhorar o trânsito na cidade de forma geral. A mobilidade vai ser melhor. Então, que hoje você está no teu carro de passeio, mas você está preso no engarrafamento, junto com ônibus, junto com moto, com A, com B, porque as motos também são prejudicadas. Sim. Prejudicam e são prejudicadas pelo trânsito pesado. Então, tudo isso concorre para que a coisa possa melhorar. E a pessoa às vezes, mas eu não ando, eu vou de carro, eu não estou preocupado. Não, o transporte público ele beneficia a vida de todo mundo, a mobilidade da cidade e a mobilidade de qualidade dá uma qualidade de vida maior para a cidade. Então, é isso que as pessoas têm que entender. É a solidariedade assim, sobre toda essa dinâmica, né? Porque aquele que pensa que o transporte não lhe afeta, no fundo, lhe afeta em alguma outra dinâmica, alguma outra parte da sua vida que vai sofrer um prejuízo sem essa priorização do transporte. Exatamente. Então, é isso, gente. Um prazer conversar contigo aqui, Matheus. Eu agradeço muito você aceitar aí o nosso convite. E a gente chega aqui, então, ao final de mais um programa e me comprometo a participar mais das reuniões do Fórum de Mobilidade lá. Não, pareça, precisamos, assim, sempre ter discussões qualificadas. Então, assim, eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar, né, como um entusiasta, como um passageiro do transporte, alguém que anda, usa e busca ver cada vez um sistema melhor e mais atrativo para as pessoas. Então, agradeço o espaço, saúdo a todos que estão ouvindo e vida longa ao podcast. Tá bom, muito obrigado. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus, agradecendo mais uma vez ao Matheus Ramos, estudante de especialização em Políticas e Planejamento Urbano pelo IPUR da UFRJ, participante ativo do Fórum de Mobilidade Urbana. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade e continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.